Infelizmente, é muito comum. Pais se separam e no meio da raiva e da dor ficam os filhos, muitas vezes usados para machucar o ex-parceiro ou parceira. Quando isso acontece, nenhum dos dois está pensando na criança. E quem leva a dor da experiência para o resto da vida são eles, os filhos. Por que é tão difícil separar o rancor do ex-companheiro ou companheira da relação com a criança? Que impactos ficam na saúde emocional dos filhos? Como evitar ou interromper esse ciclo de acusações? Perguntas que casais em conflito parecem não se fazer. Hoje a gente vai conversar sobre a separação e a falta de um acordo entre os pais. Comigo nessa conversa, a advogada Iviele Brandão, Vinícius Lima, profissional de marketing, e a técnica de enfermagem, Jane Olinto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui para um assunto tão delicado, né, Iviele? Com certeza. A gente vê acontecer com muita frequência, né? Como é que você percebe, assim, com o passar do tempo, essa maturidade com relação às separações, né? Já são mais de 30 anos do Instituto do Divórcio, né? O que a gente percebe é que sempre quando o cliente chega no escritório, ele está com o nervo à flor da pele, né? E sempre colocando a carga emocional e, com certeza, os filhos ficam nessa berlinda da separação do casal. E o que eu sempre trato e tomo muito cuidado, como advogada e como ser humano, também como mãe que sou, é não levar a causa objetivamente, é trazer todo um estudo multidisciplinar. Muitas vezes eu oriento para um acompanhamento psicológico antes mesmo de entrar com a demanda, analisar se a causa que ela está, a situação em que a criança está envolvida, ela merece cuidados com cautelares, com ações cautelares, né, de proteção cautelar. Então, assim, a ideia, inicialmente, quando há um conflito familiar, é a proteção da higiene mental e física da criança ou do adolescente. Porque quase 100% dos casos, eles ficam, coitados, vítimas dessa guerra. Esquecidos nesse momento, vítima né? dessa Tanta guerra. emoção forte ali no meio daquela briga, né? É porque é a briga de bens, são tantos assuntos que envolvem uma separação, entendeu? E que muitas vezes eles estão brigando mais pelos bens do que preocupado com a higiene mental da criança. E a criança fica muito assustada com tudo Às isso. vezes a criança ela é tida como um troféu, né? Quem fica com a criança? E não é isso. A criança tem o direito, não é de conviver com os dois, não se trata do direito do pai, nem do direito da mãe, se trata do direito da criança de ser amada, de ser respeitada, de ser querida, até de ser cobrada, tomar um puxão de orelha. Né, Vinícius? Isso, eu tenho 2 filhos. Você conseguiu, nos dois casos, você se separou ou você ainda está com a segunda mãe? Não, eu sou separado da mãe do meu filho mais velho, ele tem 13 anos, a gente se separou, ele tinha uns 10 meses, mais ou menos. E eu tenho um Francisco, que tem 8 meses, que é fruto desse relacionamento que eu tenho. Eu já sou casado há 7 anos já. E o João Pedro, hoje, ele vive em guarda compartilhada. Ele tem livre acesso à casa da mãe, à casa do pai. Ele mora comigo efetivamente, porque é algo que aconteceu naturalmente. Ele deveria ficar metade da semana com um, metade da semana com o outro. Mas as atividades dele... Ele foi escutado? Apesar de pequeno, foi escutado pelos pais? Foi tranquila essa... Não, isso não foi nada tranquilo. Como a gente teve bastante problema. A mãe dele foi morar em outra cidade, numa determinada época, e a gente teve problemas enormes. Eu quase não conseguia ver o João, porque era caro e difícil, né, pegar. Eu não conseguia ter acesso telefônico direito a ele. Eu tentava telefonar todos os dias, tinha dia que eu conseguia, dia que eu não conseguia. Muito problema com falta de informação, às vezes eu queria participar de alguma atividade na escola e não conseguia porque eu não tinha acesso, não tinha informação. Eu cheguei a ser até cobrado, você quer ver seu filho? Eu levo ele aí, você paga o valor da gasolina. Mas eu já estava vindo ao Rio para isso. Então, assim, realmente eu tive muitos problemas. Quando ela voltou a morar no Rio, eu tentei o compartilhamento, foram 3 anos de luta na vara de família. Graças a Deus a gente conseguiu, mas assim, foi um custo enorme. Meu filho teve muitos problemas de ficar nervoso. Às vezes eu ia vê-lo na entrada ou na saída da escola, ele ficava nervoso, porque a mãe ia chegar. Uma ansiedade enorme para a criança, até porque ela não tem estrutura emocional ainda para entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Jane, como é que foi a tua história? Você tem uma filha, né, que está com 12 anos? Eu tenho a Maria Eduarda, que tem 12 anos, e tenho o Yuri, que tem 19. E como é que é essa relação aí pós-separação?
A separação com o pai do Yuri foi muito tranquila e a gente é amigos e a gente resolve tudo junto, festa de aniversário, sem nenhum tipo de problema. Todas as tomadas de decisões, até hoje, o que for feito para o Yuri, ele tem tanto acesso a mim quanto o pai. O Yuri está com 19? Está com 19 anos. A Maria Eduarda, eu tive um bom relacionamento com o pai dela, até mais ou menos um ano após a separação. Aí, depois disso, começou, né, os conflitos, né? Ele pediu a guarda dela, unilateral, não conseguiu. Aí, como eu vim de pais separados e eu não queria que acontecesse com a minha filha o que aconteceu comigo. Toda aquela briga, toda aquela confusão. Então, o que eu fiz? Eu perguntei para minha filha o que deixaria ela feliz. E ela falou que ficaria feliz se ela pudesse morar com o pai e com a mãe dela. Como a gente não poderia mais morar junto, né? Eu já estando com outra pessoa e ele também, eu fui e eu propus a guarda compartilhada dentro do processo da guarda que ele estava me pedindo. No início ele aceitou, tudo bem. E aí, quando foi, né, passando o tempo, eu não sabia, né, nem o que era alienação parental, o que essa guerra. Eu não sabia que eu ia viver isso porque eu nunca tinha vivido. E eu peguei e falei, tá, filha, então a mamãe vai fazer isso para você porque a sua felicidade está acima da minha. É claro que toda mãe, ela está com 12 anos, você cuidar da criança 10 anos, 11 anos, ela morando ali com você, sempre com você. Depois da separação, a gente separou, ela tinha uns 5 anos de idade, e depois de 6 anos de separada, você dividir. Como mãe, eu vou ser muito honesta, é muito dolorido, entendeu? Eu fiz sem querer fazer. E Velha, teve agora há pouco tempo, poucos anos atrás, né, mudou a legislação, teve essa mudança na legislação. A guarda compartilhada hoje é a regra, né? O que você percebe de mudança nesses últimos anos com relação a isso? Melhorou um pouco essas questões, o tratamento dessas questões familiares? A melhora foi visível, porque o magistrado, os operadores do direito, né? O que antes era a possibilidade, agora passou a ser a regra. E, na verdade, os estudos psicológicos já vinham apontando que a guarda compartilhada é a melhor solução para que o filho continue com o convívio com o pai e com a mãe. E que nem o pai nem a mãe não possam ser injusta com o pai, nem só com a mãe, porque hoje a gente sabe que a mulher trabalha tanto quanto o homem, de dizer que pode pagar uma pensão e dar um tchau e achar que o outro cônjuge é responsável integralmente pelo crescimento, pela higiene mental, pela solução de todos os dramas da criança e do adolescente. Então, essa lei, que é recente, é de 2014, ela regulou, ela trouxe objetivamente para o nosso ordenamento jurídico, o que foi um grande ganho para as relações familiares. Apesar de não se confundir com compartilhamento de convivência, né? É compartilhamento de decisões. De decisões, né? E responsabilidades, porque muitas das vezes, Yasmine, um dos cônjuges, eles não tem o tempo para compartilhar o tempo com o filho. Porque, por exemplo, todo mundo tem uma ideia errônea que a guarda compartilhada, 3 dias com o pai, 3 dias com a mãe, uma semana com o pai. Nada a ver com isso. E não existe é isso. Uma fórmula, não existe uma receitinha rígida, de bolo. Né? Existe a possibilidade de cada caso, de cada família. Isso. A lei diz que é preciso ter um convívio equilibrado. Um convívio equilibrado não é passar só fim de semana quinzenalmente na casa do pai ou só na casa da mãe quinzenalmente. Mas é um convívio equilibrado de acordo com a condição fatídica. Né? Se os pais moram em cidades diferentes, é muito difícil você ter um convívio tão equilibrado assim. Porque a lei desculpa, só para lhe complementar, a lei da guarda compartilhada, ela evita o abandono emocional de um dos cônjuges com o filho. É exatamente Ela isso. já inclui esses 2 cônjuges nessa relação. Gente, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho. A gente depois também tem uma reportagem que eu acho bem interessante para a gente acrescentar temas, se é que a gente precisa acrescentar mais questões, né, velho? Porque é muito assunto realmente que está intrínseco aí. E aí a gente volta no terceiro bloco conversando sobre isso tudo. Então, no próximo bloco, você vai ver um bom exemplo de como uma separação pode acontecer sem deixar traumas para um filho. Não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta conversando sobre pais que se separam e não entram num acordo sobre os filhos. E agora você vai conhecer uma família que viveu a separação como ela deve ser, sem traumas para a criança. Quando o Júlio e a Valéria se separaram, a Juliana, filha do casal, tinha 8 anos. Eles relembram como foi o processo. Que memórias que você tem dessa época da separação deles? Eu lembro deles juntos, da gente morando juntos, tudo junto e tal. Mas quando eles se separaram, eu já não lembro muito desse processo, porque sempre foi muito presente, assim. Mudou o fato de não estar na mesma casa e tudo mais, mas muito presente. Eu não senti uma, nossa, eu não vejo mais meu pai, que saudade. Não, continuou. Continuou me levando na escola, me puxando na escola. Às vezes ele almoça lá em casa, ou então me leva para sair. No início, não foi muito fácil, porque assim, separação, por mais que você entre num consenso, deixa mágoa, né? É um costume. E eu acredito que o Júlio pode falar até melhor nisso, porque chegou um momento que ele falava assim, eu sinto falta de nós três juntos. Que a gente levava ela pro shopping para passear, pro parquinho. E na verdade a falta não era do casal, né? Era de proporcionar essa união para ela. Mas ele sempre foi um pai muito presente. E questões assim de pensão, né? Essas questões financeiras, como é que... É complicado, né, isso tudo, mas nós conseguimos chegar num acordo, sempre em prol, né, da Juliana, do melhor da Juliana. Meu pai nunca deixou nada faltar, nunca foi um pai que precisasse ficar cobrando ou entrar na justiça para ele dar, nunca foi. Sempre foi bem espontâneo dele, ele sempre teve essa consciência. Nesse quesito foi bem fácil, assim. E também nunca teve, assim, esquema de dias. Ah, vai Guarda, 15 dias, vai uma semana. Meu pai é super presente. Se deixar, ele quer me buscar e me levar para a faculdade. Não deixa ela andar com as próprias pernas, não. A infância de vocês não foi parecido com o que vocês estão vivendo hoje, né? O pai era, apesar de ter uma personalidade, de ser um ser assim, de luz, bom, mas ele era alcoólatra. Então isso desencadeava muita briga dentro de casa. Então eram xingamentos, não tinha essa preocupação com o bem-estar do filho. Ao longo dos anos o relacionamento nunca foi saudável. Então a minha mãe às vezes não ficava em casa e eu cuidando dos meus irmãos pequenos. Hoje ela fala, poxa, eu não tenho irmão, meus filhos não vão ter tios, mas ela pôde ter uma educação de boa qualidade, pode ter essa interação. Eu acredito que a presença dos dois, né, na condição de separados, é muito importante para o filho, né, ou para os filhos, porque a presença do pai é que vai fortalecer alguns laços, né? Então é aquele lado mais presente. Então eu faço questão que ela saiba que ela tem um pai presente, entendeu? Estou onde ela está, toda hora, eu até acho que ela às vezes mesmo não quer muito, mas eu faço questão. Gosto de passear muito com ela. E você incentivou muito isso também, né? Ah, incentivei sim. Eu às vezes, aquela coisa de pré-adolescente, meu pai, eu falo assim, não, seu pai não fala assim com seu pai. E às vezes, hoje ela já é adulta, né? Às vezes tem divergências sobre ela, né? Ele acha que isso não tá certo, eu acho que tá. Então, às vezes, a gente bate de frente normal. E eu mesmo, assim, chateada, eu nunca incentivei minha filha porque seu pai é isso, ou vacilou comigo e com você. Não, nunca. A conversa nunca foi assim. Eles são ótimos pais, assim. De longe, eles são os melhores pais mesmo. Não. Mesmo estando separados. Mesmo estando separados, são muito importantes mesmo. Estamos de volta conversando sobre pais que se separam e não entram num acordo sobre os filhos. Os nossos convidados são a técnica de enfermagem Jane Olinto, a advogada Iviele Brandão e Vinícius Lima, profissional de marketing. Gente, a matéria ela traz exatamente o oposto do que a gente vê como
a parte mais comum dessa convivência pós-separação? Agora, o que eu achei interessante é que a Juliana ela não tem lembranças dessa fase. Isso é um ótimo sinal, né? Porque se não tem lembrança, significa que passou tranquilo pela vida dela. Aconteceu de forma natural. Né? Ela foi preservada, né? O processo não precisa ser algo traumático. O processo já é algo traumático por si só, mas que ele pode ser levado de forma natural para a criança. Que não é nada demais ter 2 casas, que não é nada demais ter horário de ficar É super divertido para algumas crianças, É inclusive, né? Adoram ter 2 casas. E ter atividades só com o pai, só com a mãe. Meu filho, por exemplo, eu detesto filme de terror, mas ele adora assistir filme de terror com a mãe dele. Agora, comigo, é filme de herói. Né? O pai, Thor Ragnarok tá lançando, vamos no cinema de Bom poder ter esses dois lados, né? Jane, você citou, né, que seus pais se separaram, que você não queria reproduzir isso, passar isso adiante, né? Que lembranças você tem desse momento da separação dos seus pais na tua vida? Quantos anos você tinha? Então, eu tinha 7 meses. Então você não tem lembrança, mas ao longo da separação em si, né? Mas ao longo da sua infância você conviveu com isso, né? Fiquei porque, assim, eu fiquei com meu pai, eu não fiquei com a minha mãe. E, né, hoje eu entendo porque eu fiquei com meu pai, mas me relaciono muito bem com a minha mãe, não tenho mágoa nenhuma dela. A minha mãe, no meu parto, ela teve eclampsia e ela se tornou deficiente física. E aí, depois de alguns anos, né, você vai chegando ali na adolescência, aí eu descobri que a minha mãe se separou do meu pai porque ele traiu ela com a minha babá. Nossa. Tem essas questões, né? Porque geralmente a separação envolve alguma mágoa, muitas vezes, né? Ou raiva, ou mágoa, né? E assim, é engraçado, porque como eu descobri isso muito tarde, mas assim, também consigo... Eu me dou bem com a minha mãe, eu me dou bem com meu pai e me dou bem com a minha madrasta, eu me relaciono com ela até hoje, que era a minha babá. Então, assim, acabei ganhando mais uma família. E eu não quis tomar partido deles. Mas existia esse clima de briga entre os seus pais ou era uma coisa tranquila na sua infância? Olha, eu vejo muita mágoa por parte da minha mãe. Então, assim, eles não tinham aquela coisa de guerra, mas não tinham um bom relacionamento. Isso era bem visível. Deve ter sido difícil para ela também, né? Vendo essa relação que dali partiu, né? Você também teve pais separados, né, Velha? Sou filha de pais separados. Você traz essa experiência de alguma forma para o seu trabalho? Com certeza. Na verdade, eu tive abandono emocional do meu pai. Né? Mamãe se separou, eu tinha 5 anos de idade, mas nunca tive alienação parental por parte dela. Muito pelo contrário, mamãe nunca falou nada do meu pai. E meu pai era uma pessoa... E você hoje tem essa percepção, não, eu tive abandono emocional, não precisa falar, abandono, né? A criança porque percebe. meu pai ele teve uma terceira família e ele teve muitos filhos com a terceira família. Então, hoje, assim, eu nunca sofri, não foi um abandono maldoso, entendeu? Você tem a percepção, natural, mas você não tem essa raiva, né? Não, porque isso de forma alguma. Não foi estimulado em você, né? Mamãe era advogada, inclusive, hoje ela é falecida, mas, assim, sempre teve uma conduta de uma mãe muito cautelosa com o nosso psicológico, o nosso desenvolvimento sociopedagógico, porque mamãe era professora e mamãe era advogada e ela sabia da importância dos filhos e ela estava sozinha com 5 filhos, sou filha de 5 filhos, né? Então, assim, eu como advogada hoje, eu tenho um exemplo dentro de casa para passar para o meu cliente. E vou lhe dizer, Yasmine, a maior parte dos conflitos que envolvem filhos sempre tem a questão da traição. Né? A mulher, ela não aceita a interferência da madrasta na relação com os filhos. Tem ciúme, né? Tem uma série de coisas aí por trás. Tem receio, né? Teve alguns crimes, né, que envolvem madrastas e padrastos. Então, assim, tem todo esse receio. Que também tem a ver com ciúme, né? Que tem a ver com ciúmes e que tem a ver com vingança e que tem a ver com raiva. Mas também tem muito a ver também do pai ser o protagonista, não deixar a nova... mulher dele, ela pode e deve dar todo o apoio para ele ali dentro do ambiente doméstico. Saiu dali, é ele que tem que ter o relacionamento com a ex-mulher, de conversar, de falar, de chegar no acordo. Não é deixar... Falando de um pai presente também, né, Vinícius? A nova mulher tomar a dianteira. Faz, A postura do homem nesse momento. E da mulher também, né? Mas no caso da nossa sociedade, a gente vê que muitas vezes esse protagonismo acaba sendo da mulher. E isso também gera várias questões, né? O homem se colocar aí nesse momento... também é primordial, de se colocar, né? E de ser compreendido de que ele vai fazer de maneira diferente. Ele vai cuidar. Meus pais foram casados até meu pai falecer. Mas o meu pai era completamente diferente da minha mãe. Completamente diferente. O jeito dele cuidar da gente, o jeito dele ficar com a gente, as piadas, as brincadeiras. E isso é bom, porque a gente entende que o mundo
é multifacetada mesmo, é diferente É como mesmo. o casal, os três ali colocaram, né? Assim, existe a divergência, essa divergência pode ser saudável, né? Não significa ter uma conversada. ter uma separação pacífica, não significa ter uma separação passiva, né? Tipo, você vai sempre concordar e falar igual, né? Ou de você fingir que as feridas não existem. Você pode e deve colocar ali que as feridas existem, as mágoas existem, mas quando você tem uma criança, aquilo ali fica em segundo plano. O primeiro plano é preservar a criança mesmo, porque ela tem que se sentir amada pelos dois, e isso é bom para o psicológico dela. Você vê a população carcerária, a maioria dos presos não tem a presença do pai. Exatamente. Alunos repetentes, a maioria não tem a presença do pai. Pessoas que se envolvem com drogas também não têm a presença, tem algum tipo de desestrutura familiar. É uma discussão à parte, né? A gente, inclusive, já teve alguns programas aqui discutindo isso, como é importante a presença paterna, né? Sem dúvida. Desse equilíbrio, Acho né? que eu costumo até ver vários programas que quando pergunta para alguém, está entrevistando alguém, eu pergunto o que te incentivou, para um adulto já, por que você chegou até aqui? Geralmente você ouve sempre, atleta, qualquer pessoa, você escuta, a minha família foi a minha base, o meu pai, a minha mãe, os meus avós. Então, eu acho que a família é base. Então, se as pessoas tivessem assim, eu particularmente não me senti muito tendo uma base no meio desse conflito todo, de separação, da forma que foi. E eu queria tanto dar essa base para Maria Eduarda, entendeu? Eu queria tanto que ela tivesse, e eu dei o meu melhor e estou tentando dar o meu melhor. Porque eu acho que as pessoas ainda estão se perdendo muito, né? Como ela falou, a mãe dela nunca mencionou nada pejorativo em relação ao pai. Ela descobriu. Então, eu acho que isso é uma prova de amor também. Você deixar a criança ter uma infância saudável, você deixar a criança crescer e lá na frente não tem como. Vai ter uma hora que ela vai, como chegou a minha hora de ver a verdade, ela vai ver, porque você não consegue enganar, né, uma criança a vida inteira. Crescem os indivíduos saudáveis, né, realmente, crescem, adultos saudáveis, ele né? vai até quando, eu acredito que quando, né, ela enfrentou essa questão que você se sentiu abandonada pelo seu pai emocionalmente, você não ficou tão machucada, o teu emocional não ficou tão abalado. E aí eu fico preocupada que como que essas crianças, né, que estão no meio dessa briga, no meio dessa separação, que adulto elas vão se tornar. Então eu tenho uma preocupação muito grande, não só com a Maria Eduarda, que é minha filha. Hoje em dia, eu estou conhecendo ele hoje, mas eu conheço outros pais, outras mães, e eu vejo o quanto que, no final de tudo, a criança também sofre. É uma muito. sociedade que precisa se repensar enquanto família, né? A família dentro... Né? É porque isso se reproduz. O que é família, né? Porque família não é só você ter papai e mamãe bonitinha ali. É de você estar presente, mesmo que você mora em outra casa, mesmo apoio, né? que você esteja separado da tua ex-mulher, mesmo que você não goste dela, que você não goste do Na ex. verdade, o casal, quando ele vem se separar e tem crianças menores, né, e até adolescentes, quando ele chega num escritório ao ponto de, olha, doutor, eu preciso me separar. Então, assim, o advogado, eu falo muito para a minha equipe, que eu sou chefe da equipe lá do Direito de Família, do Brandão Mesquita, e digo sempre aos advogados, nunca vamos tratar como um assunto beligerante. Primeiro, vamos tentar tratar de forma amigável. Vamos tentar ver qual o fundamento dessa Sem levar para a argumentação. justiça necessariamente, Em né? último caso, sabe? Porque também existem os casos de urgência e os casos graves. Né? Nós tivemos, há 2 anos atrás, recebemos uma causa no escritório em que a mulher se cortou para imputar ao meu cliente a Lei Maria da Penha, agressão, e foi uma confusão. Existe de um tudo aí nessas relações. Né? Olha, são tantos desejos ocultos diante de uma ação dessa. Então, assim, quando tem criança envolvida, o advogado ele tem que ser enérgico, tá? Tem que ouvir o drama, tem que, às vezes, a mãe... Tem que proteger essa criança, né? A gente vê casos na televisão... É uma emergência mesmo, né? Porque se você vê uma criança de 10 anos, 1 ano que demora o processo, são 10% da vida dela. Recentemente a gente assistiu, estupefatos, a questão da criança que a mãe colocava, a madrasta colocava papel, né, na boca da criança para a criança não chorar, e ela chegou a falecer. A própria mãe, né? E a babá denunciou, e todo o caso veio à tona com a questão da denúncia da babá. Então, assim... Essa é a minha preocupação, sabe, Yasmin? Quando eu recebo... Desculpa te interromper, que a gente está chegando no final do programa, eu acho muito importante
trazer uma mensagem final para quem está começando esse processo, com todas as emoções aí envolvidas. O que você diria para essas pessoas que estão vivenciando isso nesse momento? Por onde começar? Qual é a pontinha do novelo aí para superar toda essa raiva e conseguir pensar minimamente racionalmente? Eu aconselho primeiro uma procura psicológica, né? E paralelo, procurar um advogado. O advogado, quando já tem na sua equipe, facilita, mas o acompanhamento psicológico para ajudar a pessoa que está sozinha para decidir a vida dela e decidir a vida dos filhos, né? É toda uma diferença, toda uma mudança de hábito. Buscar a melhor forma de que esse momento não seja lembrado junto com o profissional, por essa dor, né? Pois é, junto com profissionais que estão ali completamente alheio, falo alheio no sentido de tão técnicos ali, né? Técnicos, não emotivamente ligados àquela causa, envolvidos, então assim... Buscar alguém que está fora da situação é essencial, é isso que você está colocando, né, Vielle? Exatamente. Olha, eu quero agradecer muitíssimo, desculpa te interromper mais uma vez, o tempo urge, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, compartilhando essas histórias, porque são histórias sempre delicadas, né? Sim. Sempre sensíveis. Enfim, eu espero que a gente tenha tocado quem está nos assistindo, que com certeza muita gente passa por essa situação, é importante compartilhar. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!